Meu Deus, não fazem isso. Todos e sejam bem-vindos à sexta do Grupo Parlamentar da UNITA para esta conferência de imprensa que vai tratar da entrega do texto final do projeto de lei de institucionalização efetiva das autarquias locais, trabalhado pelo Grupo Parlamentar da UNITA e que recebeu contribuições da sociedade. Para o efeito, eu passo a palavra ao Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Deputado Liberty Chiac, com a vossa especial atenção. Angolanos, distintos jornalistas, o Grupo Parlamentar da UNITA remeteu esta manhã ao Gabinete de Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, uma comunicação para fazer presente o projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias locais. A partir deste momento, o documento foi entregue ao Gabinete de Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, o documento é público. Vou fazer uma breve referência da comunicação que remetemos. Também vamos fazer uma breve síntese das principais diferenças entre o projeto de lei de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA e a proposta de lei da iniciativa do Governo ou do Executivo. Sua Excelência, Doutora Catarina Cerqueira, Presidente da Assembleia Nacional, assunto remessa do projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias locais com caráter de urgência. Respeitosos os cumprimentos, Excelência, vimos pela presente, nos termos das disposições combinadas do número 1 e número 2 do artigo 167, do artigo 173 da Constituição da República de Angola, remeter projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias locais em formato papel e digital, nos termos do regimento, com caráter de urgência, em virtude do Grupo Parlamentar da UNITA entender que o Parlamento angolano não deve continuar a pactuar com a omissão inconstitucional da inexistência efetiva das autarquias locais. Assim sendo, no estrito cumprimento do que está consagrado no número 1 do artigo 218 e do número 2 do artigo 242 da Constituição da República de Angola, solicitamos que o caráter da urgência seja aceito por Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional. Este aqui é o teor da comunicação que foi remetida esta manhã ao Gabinete de Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional. Vamos rapidamente apresentar dois elementos centrais que fazem toda a diferença entre o projeto de lei da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA e o proposto de lei da iniciativa do Governo. O Governo, no seu número 5, a proposta do Governo, o artigo 5, fala da criação das autarquias. E diz o seguinte: número 1, compete à Assembleia Nacional criar por lei as autarquias locais e definir o seu nível territorial de implantação. Número 2, a criação de cada autarquia local é antecedida da apreciação de um relatório elaborado pelas autoridades competentes sobre a respectiva circunscrição territorial e sobre o grau de cumprimento das tarefas essenciais referidas no número 1 do artigo 4º da presente lei. 3. Compete à Comissão Eventual da Assembleia Nacional apreciar o relatório previsto no ano anterior e emitir o seu relatório, o seu parecer ao plenário da Assembleia Nacional. Número 4. Compete ao plenário da Assembleia Nacional decidir sobre a institucionalização de cada uma das autarquias locais em cada circunscrição territorial, após a apreciação do relatório referido no presente artigo.
Este aqui é o que o governo pensa sobre as autarquias. Portanto, a proposta de lei do governo, proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais, não se compromete com a criação das autarquias. Não. Remete para a apreciação do plenário da Assembleia Nacional. Sendo que uma outra lei é que deverá criar as autarquias. Não é esta lei. Ok. O projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias locais, tanto da iniciativa do parlamentar da UNITA, primeiro, uma grande diferença. Nós aqui estamos a chamar de projeto de lei da institucionalização efetiva, nos termos do 242 da Constituição da República de Angola. O governo só está a chamar proposta de lei da institucionalização das autarquias locais. Retira efetiva. Vamos agora ao número 3 do projeto de lei da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. Criação das autarquias municipais. São criadas as autarquias municipais em todos os municípios da República de Angola. São criadas, repito, as autarquias municipais em todos os municípios da República de Angola. Número 2. A designação de cada autarquia municipal corresponde ao nome do respectivo município. 3. Os limites geográficos de cada autarquia municipal são os limites geográficos do respectivo município. 4. Cada cidadão residente no território da República de Angola é parte constituinte e integrante de uma só autarquia municipal. 5. Nenhum residente pode constituir, integrar ou ser membro de mais do que uma autarquia municipal. Portanto, gostaríamos de deixar bem claro que existem duas grandes diferenças entre a proposta do governo e o projeto de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. O governo não se compromete agora com a criação das autarquias. Remete a outra lei. O Grupo Parlamentar da UNITA, nos termos da Constituição, assume o compromisso de criar já com esta lei as autarquias municipais em todos os municípios da República de Angola. Feita esta introdução, eu gostaria de passar a palavra à senhora deputada Miguel Aueba para apresentar o documento final, o projeto de lei de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. Muito bom dia a todos os jornalistas e presentes. Cabe-me fazer uma pequena apresentação do resultado deste projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias locais. Como todos sabem, o Grupo Parlamentar da UNITA, no dia 4 de março de 2024, abriu o seu projeto à consulta pública, a auscultar os cidadãos, e deste período de auscultação nós recebemos várias propostas de alteração do mesmo, quer em território nacional, quer na nossa diáspora. E, portanto, basicamente, as principais alterações do projeto são as seguintes: o nome ou a designação da lei deixou de ser orgânica, porque nos termos da Constituição não cabia aqui ser uma lei orgânica e, portanto, ficou apenas como uma lei da institucionalização efetiva das autarquias locais. Por outro lado, também recebemos uma proposta no sentido de que esta lei
deveria regular, sobretudo, as autarquias locais de âmbito municipal. E porquê? Porque elas são a regra. E, portanto, as supra-municipais e as inframunicipais terão tratamento em diploma próprio, que nós já estamos a elaborar e vamos novamente consultar os cidadãos, sobretudo os cidadãos de Cabinda, que apresentaram várias propostas no sentido da institucionalização efetiva de autarquias também supramunicipais, entendendo a autarquia supramunicipal a província e não o conjunto de duas ou mais autarquias que neste projeto nós chamamos de Associação de Autarquias Municipais. Outra grande alteração que nós tivemos no projeto foi determinados artigos passarem para as disposições finais e transitórias. Também há, no que diz respeito aos princípios gerais, nós recebemos uma contribuição da sociedade civil sobre o princípio da boa administração e eu passo a citar. A atividade administrativa autárquica deve ser apta a atingir os objetivos que lhe cabe prosseguir com celeridade, transparência, economicidade, eficiência e eficácia. Esse é o número 1. E o número 2, a administração autárquica deve ser organizada de modo a aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada. Recebemos essa proposta de um membro da sociedade civil na auscultação que fizemos e, de facto, aceitamos e introduzimos. Uma outra grande contribuição que a sociedade civil deu tem a ver com as competências, quer ao nível da educação, quer ao nível da saúde, da energia, águas, equipamento rural e urbano, património, cultura e ciência, transportes e comunicações, construção e habitação, tempos livres e desporto, ação social, proteção civil, ambiente e saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento, ordenamento do território e urbanismo e polícia. A Polícia Municipal é que não tivemos grande contribuição, porque penso que estamos à espera de verificar como é que os órgãos de polícia em Angola vão conseguir harmonizar aquilo que está na Constituição com aquilo que vai ser futuramente a Polícia Municipal. Todas essas contribuições nós recebemos da diáspora. Outra grande contribuição que nós recebemos tem a ver com as autarquias inframunicipais e supramunicipais no relacionamento que devem ter com as autarquias municipais. E assim sendo, no artigo 36, o novo artigo 36, o número 2 ficou com a seguinte redação: a criação de autarquias inframunicipais poderá ocorrer em simultâneo ou após a realização de um ciclo eleitoral autárquico nos territórios das autarquias municipais, todavia não deverá provocar alterações nos limites territoriais das autarquias municipais, salvo quando se revelem indispensáveis por motivos de reconhecido interesse público devidamente fundamentados. Ora, o que é que os cidadãos nos trazem aqui? Nos trazem aqui a ideia de que as autarquias inframunicipais não podem alterar os limites territoriais das autarquias municipais. Porquê? Porque as autarquias municipais são a regra. Quando as autarquias supramunicipais, a proposta que nós tivemos aqui da alteração, número 2 do novo artigo 37, é a seguinte: a criação das autarquias e autarquias supramunicipais poderá ocorrer em simultâneo ou após a realização de um ciclo eleitoral autárquico nos territórios das autarquias municipais e em estrita observância do princípio da autonomia local dos municípios nos termos da Constituição e da lei. Ou seja, os cidadãos estão-nos a dizer que querem máxima descentralização, como tendo uma autarquia supramunicipal de título provincial e autarquias municipais
e estas autarquias municipais continuam com a sua autonomia relativamente à autarquia supramunicipal. Outro grande contributo que nós recebemos da sociedade civil foi a alteração da designação de regiões administrativas metropolitanas para autoridades administrativas metropolitanas. E esta autoridade administrativa metropolitana é uma pessoa coletiva de direito público de âmbito territorial que visa a persecução de interesses próprios da área das autarquias municipais integrantes. Aqui, então, a ideia de integração de autarquias com interesses comuns. Depois também tivemos várias propostas relativamente ao regime de transferência de competências, e aqui foi-nos alertado que não deve existir transferência sem parceiros, ou seja, não havendo transferência de dinheiro, também não há transferência de competências. Ou seja, evitar aquilo que aconteceu em Moçambique, que tem acontecido em Moçambique. E, portanto, aqui a ideia da transferência de competências, ela deve ter, a sociedade civil nos deram para esta questão, porque é que a transferência tem de ter caráter definitivo e universal. Eles diziam isso é como a independência. A partir do momento que iniciamos, não há retorno. Tivemos a independência, as coisas não correram bem, não voltamos para a esfera jurídica de Portugal. Não. Temos que continuar o país e melhorar cada dia. Exatamente a mesma coisa com as autarquias locais, essas de âmbito municipal. Uma vez dada a transferência de competências, ela tem caráter definitivo e universal, não volta a retornar. Depois também tivemos, no âmbito dos recursos financeiros, a proposta também da sociedade civil, que a transferência deve prever expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício pelos órgãos das autarquias locais das competências transferidas. Portanto, depois temos as disposições finais e transitórias, onde vamos encontrar a atualização da residência, a comissão eventual de apoio às autarquias, a necessidade emergencial, a sede e instalações das autarquias municipais, e aqui paro porque é um aspecto extremamente importante, porque este projeto de lei não vai impactar o nosso Orçamento Geral do Estado, e esta forma. A proposta que nos enviaram foi no sentido de as autarquias municipais criadas nos termos da presente lei têm a sua sede na sede das administrações municipais correspondentes. Ou seja, criadas as autarquias municipais, não precisamos de infraestruturas para que elas comecem a trabalhar. Elas vão trabalhar onde? Nas infraestruturas atuais das administrações municipais. O número 2 desse artigo, as instalações das administrações municipais, comunais e distritais são transferidas para a autarquia municipal do respectivo município. E assim resolvemos a questão quer das infraestruturas, quer do aumento da despesa pública, que não vai aumentar porque já foi efetivamente previsto. Também recebemos uma outra proposta de fundo da sociedade civil que tem que ver com a extinção dos órgãos da administração local do Estado. E esta proposta também é prevista, curiosamente, na proposta do Executivo, exato, todavia com alguma diferença. E a diferença é a seguinte: a criação das autarquias municipais, nos termos estabelecidos pela presente lei, extingue o órgão da administração local do Estado correspondente ao município de implantação da autarquia local.
E assim nós temos as principais propostas da sociedade civil. É verdade que o documento não era perfeito, tinha erros, gralhas, omissões, e, portanto, também recebemos várias propostas de alteração do ponto de vista formal, e também acolhemos e entendemos que hoje este diploma já estava em condições de dar entrada na Assembleia Nacional e foi efetivamente o que fizemos. Eu agradeço. Senhores jornalistas, antes de passarmos à fase de algumas questões que julgarem pertinentes colocar, nós queremos aqui, em nome do Grupo Parlamentar da União, agradecer a todos os cidadãos, de modo individual, a todas as organizações da sociedade civil, igrejas, que se dignaram contribuir para melhorar substancialmente o projeto de lei de iniciativa do Grupo Parlamentar da União. Os jornalistas, enquanto a senhora deputada folheava, podem ter apercebido. Portanto, aqui a vermelho temos contribuições. Portanto, só para ter uma ideia, aqui a primeira parte. Aqui são contribuições dos cidadãos. Portanto, nós estamos profundamente gratos pela contribuição da sociedade civil. Notamos interesse, mas muito interesse mesmo, pessoas que contribuíram para a elaboração de uma lei da dimensão que nós estamos a apresentar hoje. Portanto, é justo fazer esta menção à contribuição patriótica dos cidadãos. Temos um projeto com relação à sua forma inicial e aquilo que é a contribuição final que deu entrada hoje na Assembleia Nacional é substancialmente mais enriquecido. Portanto, o nosso muito obrigado à contribuição da sociedade civil. Aqui importa fazer uma breve referência sobre uma iniciativa bastante inovadora da sociedade em relação à composição da comissão eventual. A sociedade civil propõe, e nós assumimos esta iniciativa no texto, a comissão eventual tenha uma composição paritária, sem os partidarismos, os desequilíbrios que têm caracterizado a composição dos órgãos que a Assembleia Nacional tem aprovado. É uma novidade, a partir do princípio que os autarquias locais são diferentes do Estado. Propor esta diferença substancial também faz toda a diferença. Portanto, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar, em nome de todos os angolanos, patriotas, que querem participar da gestão da coisa pública, a gestão dos interesses locais, dos seus municípios, expressamos aqui nossos agradecimentos. Está-se em aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão. Nós, depois desta conferência, vamos disponibilizar o texto final. Posso? Celestino Amado. Pode direcionar para mim, para a deputada Miael. Rádio Nacional. Sim, sim. A presidência, depois de proceder à entrega deste documento ao gabinete da Presidente da Assembleia Nacional, o que é que se espera de concreto? Em função da realidade e a complexidade do assunto, como tem sido tratado e analisado a nível do Parlamento. Muito obrigado. Portanto, primeiro nós, do ponto de vista formal, a senhora Presidente da Assembleia Nacional vai despachar para as comissões competentes em razão da matéria, que a primeira comissão e a quarta são as duas comissões responsáveis em razão da matéria. Despachado o projeto para as duas comissões, as duas vão elaborar relatórios de parecer, vão produzir
também projetos de resolução, vão ser votados e depois, na plenária do mês de maio, na mesma plenária que vai discutir a proposta do Executivo, também devemos discutir o projeto de lei de iniciativa do Grupo Parlamentar da Unida. Este é o procedimento normal que vai ser seguido. Os termos do regimento é assim. Também foi assim no passado, quando tivemos duas iniciativas, uma do Executivo e outra do Grupo Parlamentar da UNITA, discutimos em simultâneo. No final, ali que é importante dizer isso, em sede de debate na especialidade, deveremos fundir as duas iniciativas. Portanto, o que nós queremos é produzir uma lei que vá de encontro com os desígnios nacionais. Portanto, o procedimento é este. Feita a discussão na especialidade, vamos à votação final global pelo plenário da Assembleia Nacional. Portanto, temos o mês de maio para a discussão da generalidade, o mês de junho para a discussão na especialidade, até o final de junho, portanto, a primeira do mês de junho, temos condições para aprovarmos a lei. Portanto, da nossa parte, há vontade, há disponibilidade e há disposição para o consenso. Tratando-se de uma lei que vai transformar profundamente a nossa administração. É importante que o consenso prevaleça sobre os interesses de grupos. Portanto, do Grupo Parlamentar da UNITA, toda a abertura e disponibilidade para um consenso. Bom, pelos vistos, não temos mais perguntas. Vamos agradecer a presença dos senhores jornalistas e contar convosco em próximas ocasiões. Tal como disse o presidente do grupo, vamos depois distribuir o texto final. Muito bom dia a todos e continuação de uma boa terça-feira. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,